Às vésperas do início da campanha eleitoral, presidenciáveis participam de palestras e debates promovidos por entidades privadas. Na noite desta quarta-feira, 4 candidatos à presidência da República foram sabatinados durante evento com empresários em São Paulo. O primeiro foi Geraldo Alckmin, que saiu do local sem falar com a imprensa. Durante o painel aos clientes do BTG, o candidato do PSDB foi questionado sobre o acordo com o chamado Centrão. Alckmin declarou que alianças são fundamentais para obter apoio do Congresso no projeto de reformas e rebateu críticas ao acerto. Quem prometer mudança sem ter articulação política é mentira. 308 votos. Pega a reforma da Previdência. Uma coisa pode ser alterada sem PEC. É alíquota de cobrança de alíquota do funcionário ou do INSS. Só. Todo o restante é mudança constitucional. Alckmin brincou ainda com o apelido de picolé de chuchu, dizendo que não faz piruetas no palco porque quem deve fazer show é o povo. E houve tempo para críticas, mesmo que sutis, ao PT e a Jair Bolsonaro, presidenciável do PSL. Na sequência, o candidato do Podemos, Álvaro Dias, baseou sua fala na declaração de que a Lava Jato será o grande cabo eleitoral do desenvolvimento. O senador reforçou o convite público a Sérgio Moro para assumir o cargo de ministro da Justiça em um eventual governo dele. Mas declarou que ainda não procurou o juiz pessoalmente por achar deselegante. Álvaro Dias ainda defendeu mudanças no modelo de indicação de ministros para o Supremo Tribunal Federal. A eleição por parte da magistratura de uma lista tríplice, aliás, tríplice não, sextupla, aí o presidente da República escolhe e encaminha ao Senado para a sabatina. Ciro Gomes, candidato do PDT, foi o terceiro sabatinado e fez elogios à vice Cátia Abreu. O presidenciável também falou a respeito da chapa petista que envolve o ex-presidente Lula, Fernando Haddad e Manuela Dávila do PCdoB. O pedetista declarou que o povo está sendo enganado pelo PT. Estou preocupado que isso é um convite à nação vir dançar na beira do abismo. Porque há uma imensa gratidão justa, merecida, de uma fração importante do povo brasileiro com o Lula. Mas isso daí é suficiente para você deixar todas as regras de lado e colocar uma dinâmica que hoje é vice, mas não é vice, vai ser vice, depois que vai ser vice não vai ser mais vice. Ciro Gomes não negou uma união com o Partido dos Trabalhadores no segundo turno, mas afirmou que o PT e o PSDB fizeram muito mal ao país. O último a falar no evento, o candidato do MDB, Henrique Meirelles, também criticou a chapa petista. Candidato que não é candidato, e aí vai ter um outro que não é candidato, mas vai ser candidato, e é uma outra que não é candidata a nada, mas vai ser a vice. Então é uma estratégia complicada. Eu prefiro as coisas mais simples, mais transparentes, diretas e objetivas. Meirelles ainda negou que evita falar o nome de Michel Temer e declarou que a verdade sobre os feitos do presidente deve prevalecer. Para o candidato do MDB, o legado de Temer será o governo que tirou o Brasil da maior recessão da história. Também não se mostrou preocupado com a baixa intenção de votos e declarou novamente que a candidatura dele é baseada na própria história. Pois é, e os principais candidatos, professor? O que é que o senhor achou? Bem, primeiro o Brasil é um país sui generis. Nós temos até, volto a dizer, um presidenciável. É um caso único na história das eleições presidenciais. Então é uma contribuição do Brasil ao mundo. É importante, né? E a chapa triplex também, que é novidade, né? Segundo a chapa triplex. Quer dizer, o sujeito é condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo triplex e os petistas dão o nome à sua chapa de triplex, tendo em vista as questões legais que envolvem o senhor Lula e tal. A questão toda, eu insisto, eu sei que alguns não gostam e falam assim, as pessoas são ingênuas, me desculpe dizer o ingênuo. Mas por que você não sai candidato? Eu não sou candidato. Qualquer analista, intérprete, comentarista, estudioso que seja do momento histórico, não é porque ele comenta o momento histórico, é que ele tende a estar fazendo história. Seria a mesma coisa num comentarista de futebol, grosso modo, ao comentar o jogo, falar, por que você não entra em campo e faz o gol? Não é assim. Então vamos melhorar o argumento, né? Então a questão que se coloca é que os programas são pífios. É curioso que o Brasil, alguém escreve a chapa e não tem o programa.
Como é possível compor a chapa se você não sabe o programa? O que é o programa? É o conjunto de ideias daquele candidato que vai apresentar ao eleitorado, e o eleitorado deveria escolher o candidato com base no programa, que, se vencedor, vai ser aplicado a partir de 1º de janeiro do ano que vem. É assim que funciona num país democrático, que tem instituições efetivamente consolidadas, que não é bem o nosso caso. Então, as pessoas ficam escolhendo nas pesquisas pré-eleitorais, apresentam suas intenções de voto na base da carologia. Eu vou com a cara dele, não vou com a cara dele, gosto, não gosto. Não é assim. Tem que ter ideias, ao menos algumas ideias-chave, sabe? Ideias. E nem isso. Então, nós estamos vivendo uma situação muito ruim, porque ninguém sabe efetivamente o que difere os candidatos. Porque aqui no Brasil, alguns, até hoje eu estava passando por alguns jornais, falavam sobre isso, querem até comparar com os Estados Unidos. Não tem nenhum paralelo Brasil e Estados Unidos, porque lá é um sistema de 2 partidos políticos, democrata e republicano. Né? Tem vários candidatos que se inscrevem nos estados, mas quem concorre mesmo são o democrata e o republicano. Aqui nós temos nessa eleição o quê? 15? Acho que cerca de 15 são candidatos. 13, né? 13. Eu não gosto. Que número, hein? 13 candidatos, 13 anos do PT, 13 milhões de desempregados. É terrível. Então, a grande questão é que faltam programas. Nós não sabemos o que difere. Aí fala, eu sou de esquerda. Mas qual é o teu programa de esquerda? Eu sou de centro. Qual? E o de direita? Tinha que dar mais seriedade, professora, à promessa de campanha, né? De tal forma que, se a pessoa não cumprisse, podia ter, em determinada situação, ser objeto do impeachment. O Código do Consumidor, as decisões têm sido o seguinte: a publicidade integra o contrato. Se o cara fizer uma propaganda que vai entregar um melhoral que cura câncer e não curar, ele está frito. Porque a publicidade integra o contrato no Código do Consumidor, na interpretação do Poder Judiciário. Devia ser a mesma coisa com a promessa de campanha. A promessa integra o exercício do mandato. Aí acho que melhoraria a situação. Vamos ver agora como é que tudo isso vai se desenvolver agora. Vou ter os debates. Pode ser que nos debates vão ser otimistas, né?